Shalom, Aleichem Lecolam, a paz esteja com todos vocês. Vamos aqui dar início a mais uma aula e nós vamos estar falando hoje sobre as preposições inseparáveis. Como isso vai funcionar? Vamos lá. A preposição inseparável, ela é também um prefixo, né? Ela é prefixada aos substantivos, no caso, em uma palavra hebraica. Assim como nós vimos até aqui, que temos os prefixos, que são identificados como letras, né, do alfabeto, como por exemplo, nós temos o artigo definido, que é representado pela letra re, prefixada ao substantivo. Nós também temos o VAV conjuntivo, que ele é prefixado, no caso, a palavra, e vai identificar, no caso aí, que é uma conjunção aditiva e. Assim também vão ser as preposições inseparáveis. Inseparáveis porque elas também se anexam ao substantivo, tá bom? Então, quais serão as letras que, no caso, que identificam essas preposições inseparáveis? Nós temos aqui a letra Beit com um Shevá. Nós temos a letra Kaf, né, ou Raf, aqui também com o Shevá, a letra Lamed também com o Shevá. Então, o que a letra Beit, essa preposição inseparável, como ela vai ser traduzida? Ela pode ser traduzida de acordo com o contexto como em, com, ou em, mais o artigo, né? Ou quando esse substantivo, essa palavra estiver definida, mais o vai dar no, em mais a vai dar na. Né? O resultado vai ser essas duas traduções aqui. E o Raf, no caso aqui Kaf, né, que está com um dagesh dentro dele, vai ser traduzido como conforme. Ok? E a letra Lamed, que vai representar essa preposição inseparável, que vai ser traduzido como a, né, craseado, para, em direção. Tá bom? Então, na Bíblia hebraica, nós temos a primeira palavra, né, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no caso ela é traduzida ela é escrita como Bereshit. Essa palavra já é bem familiar a nós aqui, no caso, nessas aulas que estamos tendo. Né? Então nós temos aqui, nessa palavra Bereshit, nós já temos um prefixo. E outro detalhe, né, que nós já vemos falando em aulas anteriores, né, que a maior parte das palavras em hebraico elas são formadas por três consoantes, né? É triconsonantal. Então você, se observar essa palavra, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né, consoantes, ok? E se formos contar também o iod aqui, né, que está formando a letra, temos 6 consoantes, ok? Então, você já identifica aqui, tendo a informação de que o Beit, com esse dagesh, vai ter outras formações, né? Mas assim, a base, né, para você identificar vai ser essa, que é a letra Beit. Nós temos aqui já uma indicação de uma preposição inseparável. Mas e como é que você vai traduzir essa palavra? Tá bom? Não vou me aprofundar muito aqui, mas só para identificar o artigo aqui. A preposição inseparável. Você vai pegar aqui, ó. Tá bom? Eu vou dividir aqui, só para você entender. Para você entender aqui. Então, eu dividi aqui, ó, preposição e aqui nós temos o restante da palavra, que no caso aqui vai ser Rosh. Rosh, que eu já dei algumas aulas, né? Você procurar a tradução da palavra Rosh, você vai ter a tradução como cabeça, tá? Um início, aqui para a gente entender essa tradução de no princípio. Então, se é um início, é traduzido para nós, né? Na nossa Bíblia, nosso primeiro, né, a primeira tradução aí dessa palavra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai ser no princípio. Que é aquela questão, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim, né? Ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós temos aqui a explicação
do beit, como no caso essa preposição inseparável. Mas vai ter as outras, né, que nós vamos fazer agora uns exemplos, como vai funcionar. Então, só para você entender, preposição, o substantivo, né? Aí como vai ficar essa leitura? Nós vamos fazer aqui para a gente treinar um pouquinho a transliteração mais um pouco. Nós temos o beit, nós temos o e, que no caso é um chevar no começo de palavra, que vai ser traduzido como e, ok? B, E, temos o resh, temos uma vogal e aqui, né? Temos um aleph, sendo que esse aleph está sem vogal nenhuma, né? Então, pelo fato dele estar sem vogal, você vai colocar um apóstrofo, como identificando essa letra nessa palavra. Depois nós temos o shim, ok? Devagarzinho para não esquecer letra nenhuma. Nós temos o i e nós temos o tav. Então, o que está escrito? Bereshit. Então, esse B, você já tem a informação de que é uma preposição e ela fica anexada. Você não lê como no português, no princípio. Você vai ler, e você não lê Bereshit. Você vai ler uma palavra só, Bereshit. Ok? Então, essa é a primeira explicação da preposição inseparável representada pela letra beit. Ok? Então, vamos dar um outro exemplo agora para a gente entendendo melhor. Eu trouxe aqui uns exemplos para nós. Então vou escrever aqui para a gente ir entendendo. Vou escrever a mesma palavra, né, com as preposições diferenciadas aqui. Vamos lá. Não tinha como escrever antes. Ok? Então essa aqui é a primeira com a letra beit. Eu vou escrever logo as três para a gente entender de uma vez só. Vamos aqui. Não sei se dá para ver aí os pontinhos, fazendo bem grande para que a gente entenda. É a mesma palavra, tá ok? Mas eu só vou explicar aqui a questão da preposição inseparável, como ela vai funcionar. Vamos lá então. Vou fazer aqui em vermelho, vou deixar só a primeira que você já conhece, fazer em vermelho para que você entenda melhor. Ok? Então vamos lá. Vamos primeiro transliterar, né? Para a gente entender. Então, eu tenho aqui a palavra vou transliterar com uma caneta diferente, para a gente entender. Fazer com azul, para a gente entender melhor. Então você já sabe que isso aqui é a preposição inseparável representada pela letra beit. Então nós temos aqui a palavra, ó, mem, temos o i, temos o gimel, que é um G, temos um shevá, aqui fora daquela regrinha, que não estão dois seguidos, ele está sozinho, então mantém o som da consoante, tá ok? E continua a transliteração, o dalet, temos o A e temos o lamed. Migdal, ok? A palavra migdal significa torre.
torre, ok? Então, o que eu quero explicar aqui? Então, nós temos a palavra, né, o substantivo aqui. Vamos fazer aqui a separação para a gente entender. Então, nós temos o Beit, a transliteração dele vai ser BE, né? Por causa aqui do Shiva no começo de palavra. Aí, como vai ficar a leitura? Bemidgal. Bemidgal, né? Bemigdal. Então, qual vai ser a tradução aqui? Se nós já sabemos que isso daqui é uma preposição inseparável, representa a preposição inseparável, qual vai ser a tradução? Vou colocar aqui a que eu fiz para ficar melhor compreensão. Ó. Eu usei essa daqui, uma torre. Por que eu coloquei em uma torre? Porque ele aqui está indefinido, não temos nenhum artigo, não temos nada, a palavra está indefinida, tá ok? Então, no seu sentido aqui absoluto, nós temos em uma torre. Esse artigo indefinido ele fica aqui no caso oculto, tá bom? Então, Bemigdal, a tradução vai ser em uma torre, porque aqui a palavra Migdal é traduzida como torre. Aí vamos dar sequência aqui a outra palavra. Nós temos o mesmo Migdal, né? Já teremos aqui, vocês já entenderam, Migdal. Só que nós temos aqui agora uma preposição inseparável diferente, né? No caso representado pela letra Raf, no caso com o Dagesh dentro, Kaf. Então, como vai ficar a transliteração dele? Desculpa, Então, a palavra ela vai ficar maior, né? Kemigdal. Kemigdal. Então, qual vai ser a tradução para Kemigdal? Você já sabe que Migdal é a palavra torre, né? Já temos. E conforme nós falamos, essas palavras nós vamos ter a explicação delas, né? Nós vamos ter o significado com um dicionário, né? Hoje nós temos a internet aí que a gente consegue, no caso, as traduções com muita rapidez, né? Mas nós também temos dicionários, né? Que eu particularmente eu gosto mais dos dicionários, né? Eu vou colocar na descrição o dicionário que eu uso, o mais simples que eu uso, que é bem prático, né? Que ele vai fazer a leitura, no caso, na próxima aula eu vou explicar como é a leitura, eu vou até trazer ele aqui para a gente entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Então você tem a tradução da palavra Migdal, torre. Que Migdal, nós vamos traduzir aqui, eu peguei uma forma, né, ele disse, claro que vai ser de acordo com o contexto, eu botei como, traduzir aqui como, né, como, e vai ter o artigo indefinido, uma torre, ok? Então, que Migdal, você sabe que Migdal, no caso, significa torre. Aqui nós temos o prefixo que identifica a preposição inseparável, tá ok? A preposição, então como você vai traduzir? Como uma torre. E a próxima palavra também, da mesma forma, nós temos aqui, ó, Migdal. Mas nós temos a outra preposição inseparável, aqui no caso, tá ok? Então, representado pela letra Lamed e o Sheva. Então, nós temos aqui, nós podemos traduzir como a uma torre, para uma torre, em direção de uma torre, né? Então, a tradução que eu coloquei aqui foi. Então, como vai ficar a leitura, né? Aí nós temos o Lamed, mais o Sheva. Então, ficar Le Migdal, ok? Le Migdal. Esse Le Migdal, nós já sabemos que Migdal significa torre. Vou botar mais um pouquinho para baixo aqui, tá subindo. Então, torre.
ok? E, no caso, nós temos o artigo indefinido, porque ele está indefinido, uma. E a tradução aqui eu coloquei para. De acordo com o contexto, pode ser qualquer uma dessas, tá? Então, ó, para qualquer uma dessas traduções para ela, tá ok? Para uma torre. Então, no português, nós vamos ter a leitura, né, com as informações distintas, né, para uma torre. Agora, no hebraico, se torna uma só palavra, conforme nós falamos anteriormente. Essa palavra ela vai ficar prefixada ao substantivo, ok? Então, nós temos Bemigdal, aqui com o início de B, que pode ser traduzido como essas aqui, tá? Em, com, no, na, de acordo com o artigo, se estiver definido ou indefinido. Aqui no caso, em uma eu coloquei porque está indefinido, né? Traduzir assim. Nós temos que Migdal, como uma torre, e temos Le Migdal, para uma torre, que é o Lamed, ok? E nós temos aqui ele aqui. Então se torna uma só palavra, fica anexada, tá bom? Então, a princípio, nós temos a explicação aqui das preposições inseparáveis, representadas pela letra Beit, Kaf e Lamed, tá bom? E agora eu vou apagar o quadro, nós vamos dar sequência e eu vou explicar agora essa palavra, esses substantivos, como vai funcionar com o artigo definido, tá bom? Até daqui a pouquinho, shalom. Bom, então vamos dar sequência, no caso da explicação das preposições inseparáveis, né? Na aula anterior falamos sobre as questões das preposições inseparáveis, né? Com as palavras aqui indefinidas. Agora vamos entender como isso aí ficaria definido, tá bom? Isso é o básico, tá, irmãos? Tem muito mais coisas, mas nós estamos passando só o básico para que vocês identifiquem aí, no caso, essas informações gramaticais, tá bom? Então, só para a gente entender. A preposição inseparável é representada pela letra Lamet com o Shevá, Raf, ou Kaf, né? Com o Shevá, o Beit com o Shevá, que foi o que nós explicamos na aula passada, como no caso aqui, Bemidgal, tá? Bemigdal, ok? Então, aqui eu escrevi da forma, deixa eu apagar isso aqui para a gente ficar mais limpinho o quadro, Bemidgal. Bemigdal. Então, nós temos aqui essa formação, conforme na palavra Bereshit, falamos anteriormente, e essa palavra que nós estamos usando, Bemigdal, tá? Aqui nós temos a preposição inseparável nessa formação aqui. Agora nós vamos ver como essa palavra fica definida, tá bom? Então vai acontecer uma mudança aqui da seguinte forma. É fácil, tá bom? Nós vamos só entender melhor. O artigo definido, ele é representado pela letra Rei, ok? No caso aqui com o patá, tá bom? E no caso um dagesh na frente. Então, quando você pega as preposições inseparáveis e elas precedem um artigo definido, não é necessário que esse artigo ele fique visível, ele vai ser omitido, mas ele vai continuar com a representação dele aqui, que vai ser o patá e o shevá. Então vai ficar lá. Aqui não tem som, tá? Aqui é só o shevá. Lá, só está identificando que faz parte do artigo definido. Tá? É uma das formações do artigo definido, tá bom? Tem as outras, essa aqui é uma delas. Então vai ficar o lamed mais a vogal A, que é o resíduo aqui do artigo. No caso aqui do kaf, né? Será a mesma letra A, que é o patá, a vogal A, mais o dagesh na frente. E o beit da mesma forma, tá bom? Então vai ser essa formação, vai identificar que nós temos, né, o artigo definido, a palavra está definida, mas o re, aqui ó, o re, ele vai ficar omitido, vai ficar o resíduo somente no caso aqui da
da vogal e no caso da águia que representa aqui o artigo juntamente com o re, tá bom? Então, só vou fazer aqui a nível de explicação para você ver como ficaria. Vamos colocar que ficasse assim, ó. Vamos colocar nesse caso aqui. Não estou dizendo que seja isso aqui, mas só para você entender como é que vai ficar ali suprimido. Ficaria essa ideia. Beit, Raf, ou Beit, né? Que aqui é a preposição inseparável, o artigo definido. Então, para que não haja necessidade de colocar o artigo definido, como vai ficar isso aqui? Nós vamos colocar somente o Beit, aqui o resíduo aqui do artigo definido, porque o re vai ser omitido, e esse Dagesh, ele vai para dentro, no caso da letra seguinte, tá ok? Então vamos ver como isso vai funcionar. Deixa eu apagar isso ali, só que foi a nível de explicação. Deixa eu apagar para que a gente entenda como isso funciona. Nós temos aqui, vou colocar com a caneta vermelha, para que a gente entenda melhor. Eu falei que vai cair esse daqui, então o artigo definido, a letra re vai ficar omitido, vai ficar somente a vogal, ó, somente a vogal. O Dagesh, ele vai para dentro da vogal, da consoante seguinte. Vocês vão ver muitas palavras com esse pontinho aqui dentro, tá? Então isso aqui está identificando, ó, o artigo definido, tá ok? Então, só nível de informação para que vocês entendam como funciona o artigo definido, tá bom? Então, ó, as preposições inseparáveis, quando precederem um artigo definido, tá? No caso, você vai somente colocar aqui a vogal e o chevar. Então, aqui, ó, vogal e o chevar. O re, né, ele não precisa aparecer, porque você vai entender que isso aqui representa o artigo, ou desculpa, é o artigo definido. Então, como vai ficar a transliteração? Vamos lá. Já sabe que aqui é a palavra torre, né? Então vai ficar, ó, B, agora o A, que é o Ba, e continua a palavra Mi, Gi, Dalo. Ok? Você já sabe que a palavra Midgal significa torre. O B, no caso, vai ser traduzido como em, com, ou, no caso, em mais o, no, em mais a, na, tá? Então, como vai ficar essa tradução aqui? Então, já que está definido, em mais a. Então, vai ficar não em uma torre. Agora vai ser na torre. Então, nós temos a preposição inseparável com o artigo, você vai traduzir como na torre. E assim vai acontecer também com as representações dessa seguinte com o artigo. Você vai ter aqui, ó, o resíduo do artigo definido e o chevar, né, aqui, ó, esse daqui, esse, o re fica, no caso, omitido. Como vai ficar a transliteração aqui? Ó, K, Mi, tá? Gi, Dalo. Kamidgalo. Então, como vai ser essa tradução? Vamos botar aqui, vamos botar só pra gente, como a torre. Vamos colocar aqui, pode ser como ou conforme. Vamos botar como. Como. Aí nós temos aqui o artigo, né? Nós temos aqui a preposição inseparável, a representação do artigo, como. Então está definido, a torre é feminino, torre. Ok?
E assim também vai acontecer com o lamed, que representa a preposição inseparável. Temos o resíduo do artigo definido, ok? E o pontinho aqui dentro, o dages. Como vai ficar a transliteração? Lá, mi, lá, mi, dal. Então, como vai ficar a tradução? Lamigdal. Coloquei aqui. Tradução. Você já sabe que a palavra Migdal significa torre. Com o artigo definido, vai ser, eu coloquei aqui no caso, usei essa daqui para, ou poderia ser em direção à torre, para a torre. É que o acraseado também você pode traduzir como para, né? Então, para a torre, ok? Então, isso aqui é só para a gente informar, né, que no caso o substantivo também pode ficar definido. Então, qual vai ser a representação dentro, no caso da informação da preposição inseparável, o que vai identificar que tem um artigo definido? O resíduo do artigo definido, que vai ficar o patá mais o dages, que é a letra A, né, no caso. Mais o dages, que é o resíduo aqui da formação do artigo, tá ok? Fica até bonitinha a palavra, né? Então, só para que você entenda como funciona aqui no caso essa preposição inseparável com o artigo definido, tá bom? Então, nós temos aqui o substantivo e essas informações aqui sobre a preposição inseparável e o artigo indefinido, tá bom? Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos estar falando sobre mais uma informação gramatical, né, que vamos falar sobre a questão de como identificar o substantivo, se ele é masculino, feminino, plural, singular, e nós vamos estar falando sobre isso daí, tá bom? Então, fiquem na paz, que Deus possa estar abençoando e que seja uma informação bem útil para a vida de vocês nesses estudos que estamos seguindo. Shalom. A paz.